Pessoal do Canal Brasil Notícias, estamos de volta, mais informações para vocês. Sou eu, Gley Fagundes, hoje é 20 de agosto de 2020. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para esta matéria. Olha só isso aqui, gente, só para a gente começar. STF nega pedido da OAB e advogados de censurados continua sem acesso aos autos. Lembrando que esse pedido aqui não foi do Felipe Santa Cruz, é de um outro advogado, tá? Que deu entrada nisso aqui. Depender de Felipe Santa Cruz, a coisa continua do jeito que está. E talvez seja por isso que o STF não tá nem aí para o que o advogado da OAB aqui entrou com pedido, né? Vamos à matéria, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like. Aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, seja aí um apoiador e um colaborador. Em julgamento virtual, nesta terça-feira, 18, o Supremo Tribunal Federal, STF, negou um pedido da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, para dar à defesa do jornalista Alan dos Santos acesso à íntegra do malfadado inquérito das fake news. Presta atenção. Primeira coisa, gente, para você defender um cliente, você é advogado que está assistindo aí, me corrija se eu estiver errado. Para um advogado defender o cliente, ele precisa ter acesso a todo o processo. E me corrija de novo se eu estiver errado, isso é, se não me engano, defendido pela própria Constituição. Se eu estiver errado, algum advogado pode dizer, não, Gley, não tem nada a ver, você disse besteira, né? Então, quer dizer, o ato do STF em negar a defesa do Alan dos Santos o acesso aos autos do processo, isso nada mais é, nada menos é do que mais uma ação inconstitucional. Essa já é a terceira vez que ela tenta o acesso aos autos. No pedido, a OAB cita a jurisprudência do próprio STF que dá aos advogados acesso às investigações e afirmou que a vista concedida pela autoridade apontada como coautora Moraes não se mostra suficiente para afastar a violência às prerrogativas profissionais. O ministro do STF, Edson Fachin, foi o relator da ação e, assim como a maioria dos ministros, negou o pedido por motivos processuais e afirmou que não cabe apresentar habeas corpus ao STF contra a decisão de um de seus ministros. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, a nossa palavra é lei e dane-se. Simples. Não tem habeas corpus contra a nossa palavra. Não cabe apresentar habeas corpus contra uma decisão de um de nós. Com exceção de Celso de Mello, que não participou do julgamento, Alexandre de Moraes, que está impedido, Marco Aurélio Mello foi o único a divergir dos demais togados, argumentando que o plenário do Supremo... Quer dizer, deixa eu ler aqui, eu até eu até me atrapalhei aqui. Bom, Marco Aurélio foi o único a divergir dos demais togados, argumentando que o plenário do Supremo está acima de qualquer de seus ministros e poderia, portanto, reconhecer a validade do habeas corpus. Gente, essa é a terceira ação de Marco Aurélio surpreendentemente correta. A primeira foi na questão da aprovação desse inquérito das fake news, né? Esse negócio do inquérito das fake news aí, ele foi o único que votou o contrário. Na questão da ABIN, ele também foi o único que votou contrário, né? Aquela proibição de Bolsonaro ter acesso aos documentos. E agora, nessa daqui também, ele é o único que vota contrário. Celso de Mello, o camarada que anda fugindo das coisas ultimamente. O Alexandre de Moraes é referente justamente a ele, então, né, pelo menos isso uma vez na vida eles tiveram a decência, né, de tirar ele da parada ali. Mas vamos lá. É inacreditável, gente. É inacreditável as ações do STF, gente. Mas tudo bem, vamos tocar o barco para frente, vamos aguardar para ver o que vai acontecer, né? O nosso STF, infelizmente, cometeu mais um ato arbitrário, pelo menos é o que eu acho.
o pouco que eu não entendo de leis, mas é o que eu acho, né? É mais uma... Eu fico me perguntando como é que um advogado, ele pode chegar diante de um magistrado para defender o cliente dele se ele não sabe como defender o cliente. Sabe? Para você ter uma ideia, quando você... Advogados de defesa, né? Advogados de defesa, me corrijam se eu estiver errado. Você está defendendo um cara lá, um criminoso, né? E no meio do julgamento, já está no meio do julgamento. A coisa já está andando, você está sentado lá, o cara está sentado no banco dos réus, você está lá, né, discorrendo sua peça, né, em defesa ali do criminoso. Vamos lá que o cara seja criminoso mesmo, tá? E aí, de repente, a promotoria vem e fala assim, não, eu quero chamar no banco dos réus, aqui, ou no banco das testemunhas, perdão, fulano de tal. Eis que um detalhe pequeno, este fulano de tal não estava arrolado no processo. Foi uma testemunha surpresa. A defesa levanta, pede 2 dedinhos de prosa com a promotoria e o juiz. O juiz, se ele tiver afim, não for do STF, ele vai atender, né? Se ele não for, ele vai atender. O advogado de defesa vai dizer que ele quer suspender temporariamente o julgamento porque a defesa não teve acesso a esta nova testemunha, não teve acesso e precisa analisar, né? Ou também acontece isso em relação a provas, né? A nova prova, não teve acesso à prova, né? E a defesa precisa ter acesso a essa nova prova surpresa. E aí o juiz vai lá e concede essa suspensão, né? O tribunal está suspenso aí, sei lá, por 1 dia, 2 dias, enfim, e marca uma nova data e vai. Ou seja, até nesse momento é respeitada o direito do advogado ter acesso às informações, mesmo no momento do julgamento. Agora, você vê, para dar ampla defesa o réu. E aí, eu vendo isso aqui, eu me lembro, gente, justamente dos nossos queridos petistas. Quais eram as alegações que não saía da boca deles o tempo inteiro? Lula não teve direito à ampla defesa. Estão cerceando a defesa de Lula. Não deixam Lula se defender. Lula precisa... Pra vocês terem uma ideia, gente, Lula esses dias negaram, a princípio as cortes mais baixas negaram, aí foi pro STF. O STF, há dias atrás, deu a Lulita o acesso a uns processos. Eu fico me perguntando, Lula já condenado, lascado, pode ter acesso a documentos? Agora, o pessoal que está sendo julgado aí pelo STF não pode ter acesso. É estranho a forma que o STF ele julga, é estranha a forma que o STF está tratando esse processo. E o mais estranho ainda, gente, é quando você vê que a maioria de 11, pelo menos 10 ministros concordam com a arbitrariedade. Sabe, se fosse, sei lá, 6... Não! Você só tem até hoje, ultimamente, só o Marco Aurélio Melo divergindo disso tudo. Ninguém mais. É o único que está divergindo é Marco Aurélio Melo. Né? Agora, o restante é o contrário. Você vai para as ações, ali da PF no Rio de Janeiro, a princípio, para proibir a PF, a maioria vota para a PF deixar os bandidos em paz. Você vai para ações dos helicópteros, que, poxa, pelo menos os helicópteros, já que a PF não pode entrar, mas pelo menos a polícia, falei PF, né? A PM, gente. Mas deixa a PM pelo menos vistoriar lá, para dar pelo menos um respaldo de segurança para o cidadão lá embaixo. Não, a maioria vota para proibir a entrada, até o helicóptero passar por cima, ou seja, o espaço aéreo se torna restrito, mas nem... né? Fica restrito à bandidagem. É incrível. Vota-se algo para tornar válido algo que é inválido. Todo mundo vota pela validade, que foi o inquérito das fake news. Só o Melo que vota contra.
E por aí vão, e agora ele novamente, né? É o único, né, que tem votado contra estas ações do STF. E eu acho que essa questão não é um combinado, não, porque a forma que ele rebate os companheiros é uma forma dura, né? Ele expõe. Agora há pouco eu trouxe uma matéria onde ele fala claramente que o STF, né, está sendo utilizado para atender as vontades de partidos de esquerda, de oposição. O STF virou um instrumento de partidos de oposição para derrubar o governo Bolsonaro. Ele fala isso claramente, eu trouxe a matéria, né? Então é único. Então você vê, gente, é inacreditável como aquele que deveria ser o protetor da Constituição, por incrível que pareça, é ele quem está espancando a Constituição. Vocês sabem que o STF, a atribuição principal dele é defender a Constituição, né? Vocês sabem disso. Na verdade, o STF, ele nem era para ser chamado para casos como este que nós estamos vendo agora, né? Enfim, não, o STF era sempre a atos constitucionais, né? Na verdade, sim, porque envolve a liberdade de expressão né, censura e tudo. Na verdade, sim, é um caso que ele deveria agir, mas não da forma que ele está agindo. Não como, na verdade, o STF era para ser apenas o julgador, né? Não da forma que ele está agindo. Investigador, juiz, ele é vítima, ele é tudo nessa história toda, né? E você vê a colocação do Edson Fachin, né? É um que literalmente eu confesso que eu elogiei bastante esse cara o ano passado, mas eu tenho que tirar o chapéu e dizer, meu amigo, desculpa, mas você enganou a gente muito bem. Também, né, fez parte da campanha da Dilma, a gente não pode esperar muita coisa dele, não. Ele tem se revelado nos últimos dias quem verdadeiramente ele é, né? Mas ele declarou que a palavra dos ministros são lei. Ora, se são lei, então para que colegiado? Né? Mas gostei da palavra do Marco Aurélio, que o colegiado está acima da palavra do ministro e que caberia sim, né, o habeas corpus. Mas é óbvio, não é interesse da turma que os apoiadores de Bolsonaro sejam defendidos. A intenção é caçar, coagir e meter medo no pessoal. Essa é a verdadeira intenção. Gente, tô indo, daqui a pouco a gente volta com mais informações. Fui, galera.